Eu fui pastora por mais de 10 anos. O mais difícil não foi mudar de profissão, foi descobrir quem eu era sem o pastorado. Essa com certeza foi a mudança mais difícil que eu já vivi, que mudou quem eu sou. E eu vou contar tudo para você nesse vídeo, o que transformou, o que mudou em mim para que isso acontecesse. Vale ressaltar mais uma vez que essa é a minha experiência e tá tudo bem se funcionar diferente para você. Esse é um tema muito delicado, difícil de se falar, porque política e religião traz um peso muito grande ao ser discutido, ao ser trazido para a mesa do diálogo. Certa vez eu ouvi num podcast um especialista em negociações falando da dificuldade de se abordar este assunto porque está muito mais atrelado à identidade da pessoa do que simplesmente um assunto, um conhecimento, algo que está sendo abordado. Então, quando você fala que religião X ou Y, que político X ou Y é bom ou ruim, a pessoa entende que você está dizendo que ela é boa ou ruim. É algo que está muito conectado à identidade de quem está conversando. Então, por isso que muitas vezes pode ser difícil de dialogar sobre esse assunto. E já dizendo aqui que esse canal não tem a intenção de ficar falando sobre religião, é apenas trazer para vocês uma das grandes, uma das mais difíceis, eu diria assim, das transformações que eu vivi na minha vida. Então, entendendo que a questão da religião está muito ligada à identidade da pessoa, você imagina como foi para mim, que desde criança e desde a infância eu dizia que eu seria pastora. Desde muito pequena, minha mãe conta, eu nem lembro disso, minha mãe que conta de uma vez que o pastor estava pregando, fez o convite para quem quisesse fazer parte, né, do chamado de Deus para o ministério pastoral, fosse lá na frente. E diz minha mãe que eu ainda muito pequenina, fui lá na frente, ajoelhei e ela ficava olhando para aquilo e pensando, meu Deus, como é que pode isso? Olha as condições dessa menina, vendo uma roupinha velha, simples, porque nós tínhamos uma condição muito simples, né? Nós éramos pobres e tudo isso passava na cabeça dela. Mas eu desde pequena falava isso, desde pequena carregava essa questão de que eu seria pastora, desde antes mesmo de me conhecer por gente, vamos dizer assim. E aí, então eu estava sempre envolvida na igreja. Na adolescência eu fui líder do grupo de adolescentes, eu estava sempre trabalhando nos projetos da igreja, cresci envolvida na igreja. Aí em um determinado momento eu aceitei esse chamado de Deus para exercer o ministério pastoral, junto à igreja ao qual eu fazia parte desde a infância. E para essa igreja nós tínhamos que fazer faculdade de teologia, eu fiz o pré-teológico, e depois fiz a faculdade de teologia, que foram 4 anos de estudo. Eu me lembro que antes de fazer a faculdade de teologia, eu morava no interior do estado do Rio de Janeiro, e a faculdade de teologia era em São Paulo, e eu me lembro que eu fui com um amigo calma, deixa eu lembrar, fui com um amigo de um amigo da minha mãe, que era caminhoneiro, para São Paulo, ou seja, minha primeira ida para São Paulo, da garotinha que saiu do interior, isso daria um outro vídeo, né, sobre mudanças da vida, né, que saiu do interior, do Rio de Janeiro, cidadezinha pequena, e foi para a grande capital, São Paulo. E eu, então, me lembro de ter ido de caminhão, eu e um colega, que também ia fazer a faculdade de teologia, conhecer a faculdade de teologia. Naquele ano eu prestei o vestibular, passei, e aí no ano seguinte nós começamos a faculdade de teologia, que foram 4 anos estudando, imerso, né? Eu, no segundo ano da faculdade de teologia, conheci meu esposo, tem essa história já aqui no canal, nas mudanças que mudaram a minha vida. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ao finalizar o curso de teologia em 2006, em dezembro de 2006, eu volto para o estado do Rio de Janeiro, que era a minha região eclesiástica, para ficar aguardando a nomeação do meu bispo para qual igreja eu iria pastorear daquele estado do Rio de Janeiro. E teve ali alguns intempéries, algumas dificuldades, mas eu fiquei aguardando, e em março daquele ano, de 2007, eu comecei a pastorear uma igreja como auxiliar de um pastor muito querido, que infelizmente veio a falecer no Covid, se tornou muito meu amigo. Dali eu fui para uma outra igreja, passei mais 2 anos, foi uma experiência também muito boa, igreja muito querida. E depois eu passei por uma outra igreja em que eu fiquei 8 anos. E ali eu pastoreei por 8 anos, foi a igreja que fiquei mais tempo à frente daquela igreja. E eu amava
pastorear. Era algo que eu realmente gostava muito de estar à frente da igreja, de liderar um grupo de pessoas, de falar da palavra de Deus, de aconselhar as pessoas, de acolher as pessoas em meio às suas dores, de fazer o que a gente chamava, né, de orientação pastoral para a vida, né, os conflitos que as pessoas enfrentavam. E isso era algo que me dava realmente muita alegria de fazer, de estar ali realizando. Mas nem tudo são flores, né, gente? Como em tudo na vida, tem os seus desafios. E a função pastoral não passa diferente disso, né? E aqui eu não quero dizer que só tem coisas ruins, não, mas nos últimos 2 anos eu passei a olhar a igreja de uma forma diferente. E aí eu não estou dizendo a igreja local, esse grupo de pessoas, mas a igreja enquanto instituição. A igreja estava caminhando por um caminho que não era algo que me trazia realmente paz, não era algo que eu me sentia realmente bem em estar ali fazendo, realizando, e eu comecei a perceber que aquele espaço não estava mais me cabendo. Lembra que nós falamos no primeiro vídeo dessa série que quando a gente precisa de uma mudança, a gente percebe que o espaço que a gente está não nos cabe, já está sendo pequeno, ou então a gente não se sente mais bem, não está mais fazendo sentido para a nossa vida? E eu comecei a sentir esses desafios ali frente à igreja, à comunidade, questionando algumas questões, refletindo, e eu não queria estar vivendo caminhar numa direção, ministrar a palavra de uma forma que eu não acreditasse, que não fosse verdade realmente para mim. Foram 2 anos que eu me sentia incomodada com algumas questões em âmbitos institucionais, importante dizer, não com a igreja local em si, ao qual eu pastoreava, com o grupo de pessoas ao qual eu pastoreava, mas com a direção que a igreja estava seguindo, estava escolhendo, e que eu, como parte daquela igreja, precisaria também seguir dentro do meu ministério pastoral. E aquilo estava me deixando muito incomodada, insatisfeita, é como se não estivesse fazendo sentido para mim seguir naquela direção. E como nessa época o meu esposo começou a falar de irmos para a Irlanda fazer o intercâmbio, ele aprendeu inglês porque as oportunidades de trabalho para ele percebia que o inglês fazia falta para ele crescer, para ele se expandir também. E aí eu falei, beleza, vamos nós então para a Irlanda. E aí a gente começou a se organizar, eu pedi licença para o meu bispo, né, para a instituição, licença por 2 anos para que eu pudesse ir estudar na Irlanda. Assim eu fiz. Fiquei 2 anos na Irlanda estudando, fui para estudar inglês, eu estudava e trabalhava. E essa mudança para a Irlanda foi importantíssima para mim, porque o meu conflito era muito grande, era assim, o que eu seria se eu não fosse pastora? Porque a minha vida inteira eu pensei em ser pastora. A minha vida inteira eu idealizei o pastorado, a minha vida inteira eu entendi que eu era para ser pastora. E eu não sei se de repente você está me assistindo, você não é desse mundo, mas nós muitas vezes, quando estamos na posição de pastores, nós perdemos até o nome, a nossa identidade passa a ser pastor, nosso nome passa a ser pastor, pastora, né, no meu caso. Eu não tinha, as pessoas nem me chamavam por Alessandra ou pastora, era só pastora. Então, esse era um ponto muito forte, era algo que mexia muito realmente com a minha identidade. E é importante dizer que eu não acho que identidade é o que você faz, está muito ligado com a sua essência, com o que você pensa, com o que você acredita. Então, assim, mas o que você faz ocupa muito, a maior parte do seu tempo, muitas vezes, no dia. Então, assim, ali eu vivi aquele conflito de quem eu sou sem o pastorado? O que eu vou fazer sem o pastorado? E aí, quando eu fui para a Irlanda, isso me trouxe essa possibilidade de viver algo novo sem ter me desligado da igreja, porque eu pedi licença. E eu comecei a viver muitas coisas legais, uma experiência atrás da outra, muito bacana, de descoberta de mim mesma, descoberta da minha capacidade, descoberta de que eu sou capaz de fazer outras coisas. Importante dizer que eu trabalho desde os 12 anos, eu não fui só pastora, mas eu tinha como, na minha mente, o alcançar o pastorado. Porque eu fui babá, eu fui secretária de advogado, eu fui atendente de loja, muitas coisas antes de ser pastora. Porém, na minha mente, o meu objetivo era viver, né, o pastorado. Então, quando aquilo começa a não fazer mais sentido, eu fiquei, e agora? O que eu vou ser? O que vai fazer? Porque eu persegui aquilo durante a minha vida inteira. Em resumo, eu diria que esse período foi um período de descoberta das minhas capacidades,
do que eu poderia dar conta de fazer qualquer outra coisa que eu me dedicasse e me empenhasse. Eu cheguei na Irlanda com 0 inglês e antes de completar 2 anos de sair de lá, eu tive a oportunidade incrível de ministrar a palavra de Deus na igreja centenária lá da Irlanda, lá em Dublin. Então, assim, eu recebi o convite do pastor na época, eu congregava com eles, eu ia sempre que possível, e ele me convidou, sabendo que eu era pastora no Brasil, me convidou para pregar. Eu falo, mas eu não falo direito inglês. Ele, não, a gente vai entender. E foi realmente uma experiência incrível. E para mim, assim, e ali eu percebo realmente o meu potencial. Não só por essa experiência, mas por outras, porque eu trabalhei como segurança. E aí eu penso, meu Deus, você imagina, um dos meus primeiros serviços lá, eu trabalhei como segurança em nightclub. Foi apenas um mês, porque eu não gostei muito da experiência. Mas na segunda semana, eu tive que colocar uma garota bêbada para fora do bar. E eu pensei, gente, imagina só, uma pastora em briga de bar. Aqui na minha cabeça bugou, sabe? Mas dali eu saí, fui para outra empresa, trabalhei como fazendo recepção de prédios, né, como segurança, trabalhei em estádio no evento lá na Irlanda, fiz a segurança da Spice Girls, fiz segurança do Papa Francisco no evento que teve lá. Então, assim, tive a oportunidade de estar envolvidas e até razoavelmente próxima nesses eventos. E eu fiquei muito feliz e eu descobri muitas coisas, o meu convívio com outras pessoas, a minha experiência no mundo fora de igreja foi algo assim surreal. Foram muitas aventuras, muito autoconhecimento, muito autodesenvolvimento, tudo aquilo que realmente me fez enxergar a vida de uma outra perspectiva, me enxergar a mim mesma de uma outra forma. E isso trouxe para mim uma confiança de que algo precisava realmente mudar, de que eu precisava realmente tomar uma outra direção. E aí eu saí da Irlanda, vim para Portugal. E aqui aí nesse período eu renovei a licença pastoral por mais 2 anos, fiquei mais 2 anos de licença ainda como parte do corpo pastoral desta igreja, dessa instituição. E quando chegou o prazo de eu decidir de eu ter que voltar para o Brasil, que eu não poderia mais renovar essa licença, eu então decidi entregar as minhas credenciais pastorais dessa instituição e me desliguei do ministério pastoral. Eu não quis criar para mim um ministério independente por uma escolha própria. Eu não quis. É muito comum termos pessoas que criam ministérios, né, igrejas, né, a partir da sua experiência, da sua liderança própria, mas não é algo que estava no meu coração, não é algo que eu desejei. Então eu segui num outro caminho, fui por outro viés, né? E aí eu trabalhei em outras coisas aqui em Portugal, até que agora eu estou na função mãe full time. Então, assim, essa foi a mudança mais difícil que eu vivi. Depois que eu entreguei as credenciais de pastora, eu chorei por uma semana direto. Chorava copiosamente, porque eu realmente amei pastorear. Eu gostava muito da experiência junto à comunidade, viver, liderar, fazíamos os eventos, estar com as pessoas, ouvir as pessoas, ser apoio, abrigo para essas pessoas em momentos difíceis. Aquilo realmente me dava muito sentido, aquilo me dava realmente muita alegria. Mas olhando para a instituição, de caminho que ela estava levando, eu percebi que aquilo não me era mais viável, não fazia mais sentido para mim. E eu não queria estar num lugar onde eu não conseguia me encaixar bem, como se eu estivesse desencaixada. Então eu escolhi sair, viver uma mudança, uma transformação realmente, entendendo que eu era capaz de viver outras coisas e que eu não necessariamente precisaria abrir mão da minha fé. Eu, em momento algum, abrir mão da minha fé, eu continuo crendo no Senhor e Salvador da minha fé, no Cristo Jesus. Eu sou cristã, então assim, eu continuo crendo piamente na presença do Senhor na minha vida, mas eu não estou atrelada a um ministério pastoral. Continuo vivendo a vocação de cuidar e ser sal da terra e luz do mundo por onde eu passar. Então, assim, de cuidar das pessoas das pessoas que me são dada a oportunidade de cuidar, de estar junto, né, de ajudar, de ser apoio, suporte. Esse canal também tem esse objetivo de estar ajudando as pessoas, mas de forma alguma transformar isso aqui em algo religioso. Vocês não vão me ver falando de religiões ou citando várias outras coisas, porque
não é esse o objetivo. Infelizmente, hoje eu vejo que muita gente coloca Deus em tudo e tira suas responsabilidades, tira a sua autonomia, enquanto o próprio Deus não nos tira isso, que ele nos dá o livre-arbítrio. Então, assim, esse canal não vai ser para falar sobre religião, mas sim faz parte de uma grande transformação que eu vivi na minha vida e por isso eu estou compartilhando esse episódio da minha vida com vocês. Ser pastora me ensinou muito e eu sou grata a Deus por essa oportunidade, mas hoje eu sigo por outros caminhos. E como eu já disse, caminhos novos trazem medos, inseguranças, e isso é normal. E a gente vai encarando cada uma delas, buscando se conhecer, aprender, se expandir, se atualizar. Essa, sem sombra de dúvida, foi a certeza mais difícil que eu deixei de ter na minha vida, porque eu sempre, desde pequena, pensei que eu seria pastora, que eu sempre seria só pastora, que essa seria a maior dedicação da minha vida. Então, quando isso mudou, foi um choque muito grande. Mas graças a Deus eu continuo crescendo, me expandindo, me atualizando. Hoje estamos aqui, né? Para que esse eu possa continuar em construção, para que essa identidade continue em movimento, sendo construída, se expandindo a cada dia mais. E assim, atualizando quem sou eu. Mais importante dizer que essa é uma transformação que aconteceu de dentro para fora. Não é algo que aconteceu porque alguém disse, falou, não, foi porque algo mudou em mim, um desejo começou a surgir, aquilo não fazia mais sentido, quando eu olhava para a realidade ao qual eu estava inserida, quando eu olhava para a minha realidade, aquilo começou a não mais fazer sentido. Então foi uma mudança de dentro para fora. E aí me diz, você, qual foi a certeza que você tinha que a vida mudou completamente? Comenta aqui para eu saber. E não perca, se inscreve no canal para saber qual foi a próxima transformação que eu vivi na minha vida, que ainda vem mais aí pela frente.